Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Grande alegria, grande honra é estar nesta casa. Grande alegria e grande honra, Deus, é estar diante dessas vidas que residem nesse lar. Grande alegria e grande honra, Deus, é estar aqui nesta casa, te louvando, te glorificando, engrandecendo o teu nome. E mais uma vez, com a oportunidade, ó Deus, de proclamar a tua palavra. Eu peço, Deus, a tua ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho conhecimento, de mim mesmo eu não tenho sabedoria, de mim mesmo, Deus, eu nada sei a respeito da tua palavra, mas o teu Espírito Santo tudo sabe, tudo conhece. E o teu Espírito Santo ensina. Ensina-me, Espírito Santo, a tua palavra. Ensina-me, Deus, e ajuda-me por meio do teu Espírito Santo a proclamar a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Provérbios, capítulo 26, e o versículo é o 2. Está escrito o seguinte: como o pássaro que foge, e como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem motivo. Essa maldição não se cumpre. Amém? Meus irmãos, essa palavra aqui está trazendo para mim, para você e para nós o seguinte entendimento. A maldição precisa de um lugar para pousar. Por isso que esse versículo fala de andorinha, de pássaro. Todo pássaro, quando voa, uma hora ele tem que parar de voar porque ele se cansa. Então ele tem que encontrar um galho, ele tem que encontrar, se tiver na cidade, um fio de energia, o telhado de uma casa. De igual maneira, são as maldições. As maldições, os demônios, vamos assim dizer, ficam perambulando, encontrando um lugar para pousar, encontrando um lugar para repousar. E essa palavra aqui está dizendo que quando essa maldição não encontra esse lugar, ela simplesmente não repousa. Ela simplesmente não se aloja. Por quê? Porque como o passarinho precisa encontrar um lugar para pousar, assim a maldição precisa também encontrar um lugar para se alojar, para pousar. E esse lugar, a Bíblia chama aqui de motivo. Uma maldição que não encontra um motivo para se alojar na pessoa, ela volta. Uma maldição que não encontra naquela pessoa uma causa, um motivo para ela se firmar, ela não encontra um pouso. Ela tem que voltar para a sua origem. Um demônio que se aproxima de um homem e de uma mulher para atacar, para afligir, para oprimir, e não encontra neste homem e nessa mulher um lugar onde ele possa encaixar a mão, ele encolhe a mão dele e volta para onde ele veio. Assim é a maldição sem causa. Assim é todo o ataque do maligno que não encontra na minha vida e em suas vidas uma brecha, um lugar para atacar. Meus irmãos, e uma coisa é certa. O pecado, a desobediência, a rebeldia faz com que um puleiro para maldições seja colocado em nosso coração. Verdade. Uma vida na prática do pecado, uma vida rebelde, uma vida desobediente à voz do Senhor, uma vida ignorando o vinde a mim. Jesus faz esse convite para cada um de nós, meus irmãos. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós ignoramos esse convite, um puleiro surge em nosso coração. Quando nós tampamos os nossos ouvidos para Deus, quando nós trancamos os nossos ouvidos para Deus, nós damos motivo, nós damos causa para que o inimigo venha e pouse em nossos corações com suas maldições. Eu me lembrei, eu tenho 40 anos, na minha infância, eu creio que muitos aqui passaram por isso, mas eu lembro que na minha infância, bastava a minha mãe chamar uma vez: Nido, cadê você? Vem aqui. Eu tinha que ir, eu tinha que atender aquele convite, porque se ela chamasse uma segunda vez, haveria uma consequência. Com certeza eu teria recebido com um tabefe no pé da orelha, ou até mesmo com um cinto. É verdade. O mesmo acontece quando nós ignoramos o convite de Cristo: vinde a mim. Uma consequência surge. Uma consequência inevitavelmente surge. Não é Deus nos dando uma mausada, não é Jesus nos dando um cascudo, é o próprio diabo, é o próprio inimigo e suas maldições, que se aproveitando do nosso ignorar, que se aproveitando da nossa resistência à voz do Senhor, se aproveita e torna o nosso coração um puleiro para ele se assentar.
E, meus irmãos, é isso que muitas vezes nós, pastores, não entendemos. Por que eu falo nós, pastores? Porque nós, pastores, é que estamos assim à frente da obra. E é muito comum, na maioria das igrejas, separar um dia da semana para o chamado culto de libertação, né? Geralmente é na sexta-feira. O culto de libertação, o culto de quebra de maldição. E por que eu falo que isso é um erro muitas vezes? Porque, meus irmãos, colocar a mão na cabeça de uma pessoa endemoniada e expulsar aquele demônio no nome de Jesus, o demônio de fato é expulso. Mas o fato do demônio ter sido expulso não significa que a pessoa foi liberta. Existe expulsar demônios e existe libertação espiritual. A libertação espiritual acontece quando a pessoa abandona a causa e o motivo que fez aquele demônio se chegar perto dela. E qual é a causa? O pecado, a desobediência, a rebeldia. Em todo culto de libertação, o demônio se manifesta e o demônio vai embora. E a pessoa sai da igreja sentindo aquele vazio, aquela paz, não está mais oprimida. Mas se aquela pessoa continuar dando causa, dando motivo, o demônio volta, porque aquela pessoa continuou sendo um puleiro, continuou sendo um lugar para aquele demônio se alojar. Aí a gente vai para o que Jesus Cristo disse. Certa vez Jesus Cristo disse o seguinte: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele sai e fica perambulando por lugares desertos. Procurando mais. Mas tempos depois ele volta. Procurando mais. Tempos depois ele volta, olha para aquela pessoa que um dia ele estava oprimindo e encontra a pessoa com o coração vazio. Um coração vazio e ornamentado. Ornamentado não para Deus, ornamentado para ele. Porque, meus irmãos, Deus é ao contrário do diabo. O que é limpo para Deus é sujo para o diabo. O que é sujo para Deus é limpo para o diabo. Então, quando nesse texto Jesus Cristo diz que o demônio olha para o coração daquela pessoa e vê o coração ornamentado, ornamentado significa arrumado, significa organizado. Mas é arrumado e organizado de acordo com os olhos do demônio. Ou seja, o coração daquela pessoa está ornamentado para ele. E Jesus disse que acontece o quê? Não somente ele volta, mas pede ajuda de mais 7 demônios. De modo que o estado atual daquela pessoa se torna pior do que o outro. E por que isso acontece? Porque expulsar demônio não é libertação. A pessoa se liberta verdadeiramente quando abandona o pecado, quando abandona a rebeldia, quando abandona a desobediência. O texto do endemoniado gadareno reflete muito isso. A Bíblia fala que aquele homem vivia nos cemitérios. Um dos evangelhos diz que ele ficava gritando a noite inteira dentro do cemitério. Certamente a família tentou ajudar de tudo quanto é maneira e chegou um momento que não tinha mais como conter aquela possessão demoníaca. E Jesus atravessou um lago e enfrentou uma tempestade para ir libertar aquele homem. E ao desembarcar, aqueles demônios, eram 6.000 demônios, legião significa 6.000, 6.000 demônios atormentavam aquele homem, mesmo possesso, correu até Jesus e se prostrou até Jesus. E ali ele revelou o nome dele, Legião, porque ele mesmo disse, somos muitos, e era no mínimo 6.000. Mas aquele rapaz foi liberto. Os demônios foram expulsos, eles ainda tiveram o benefício de escolher para onde ir. Ó Jesus, permita com que ele te entre nos porcos. E Jesus permitiu, e eles entraram nos porcos. E aquele homem ali teve os demônios expulsos. Mas a libertação não aconteceu ali não. A libertação aconteceu no versículo que diz que, quando o povo da cidade, ao ficar sabendo do ocorrido, o povo da cidade foi até aquele lugar para ver. Chegando lá, encontraram um homem, outrora endemoniado, sentado aos pés de Jesus. O homem que vivia gritando, perambulando pelo cemitério da cidade, todo mundo escutava aquele homem urrando, parecendo um monstro. Chegou na cidade a notícia que alguém havia expulsado os demônios dele, e quando aquele povo chegou para confirmar a história, encontrou aquele homem, a Bíblia fala, vestido, ele só andava nu, vestido, lúcido e sentado aos pés de Jesus. Aleluia. A libertação está aí, sentado aos pés de Jesus. Todo mundo que se prostra, todo mundo que se assenta, todo mundo que se rende a Jesus Cristo é verdadeiramente liberto. Porque certa vez ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei libertos. Então, meus irmãos, não adianta só expulsar demônio. Demônio, em nome de Jesus, eu te expulso de dentro da minha casa. Mas se você não tirar de dentro da sua casa aquilo que está atraindo demônios, ele vai voltar, trazendo mais 7. Demônio, eu te expulso da minha mente, eu te expulso da minha vida. Mas se você não tirar da sua vida aquela atitude, aquele comportamento, aquela falha, aquela desobediência ao Senhor, ele vai voltar trazendo mais 7.
E é por isso que muitas pessoas não conseguem romper, não conseguem avançar, porque não entendem isso. É necessário, meus irmãos, abandonar os puleiros de maldições nas nossas vidas. E muito facilmente nós fazemos isso. Muito facilmente nós damos puleiros para os demônios. Muito facilmente. Muito facilmente. Não só é difícil, pastor, e cede. Pois é. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Uma maldição sem causa não se aloja na vida da pessoa, não. Um demônio jamais vai se alojar na vida dessa pessoa, de um homem, de uma mulher, se ele não encontrar um lugar para segurar. Não vai. Tenta abrir uma porta sem maçaneta. É impossível. Agora a maçaneta, ó, já faz um movimento e entra. E muitas vezes o diabo encontra não somente uma maçaneta, mas a porta já aberta. A porta já escancarada. Então, meus irmãos, o entendimento é esse. Precisamos abandonar, precisamos lançar fora, precisamos tirar do nosso coração os puleiros de maldições. Tudo aquilo que pode ser um lugar onde o diabo pode colocar a mão imunda dele na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nós precisamos colocar para fora. Durante a minha adolescência, durante a minha juventude, eu entreguei a minha vida a Jesus com 23 anos. Mas na minha adolescência, por volta de uns 15 anos, eu comecei a me interessar por bruxaria, por satanismo. Não era umbanda, não era candomblé, era bruxaria e satanismo mesmo. Eu curtia, sabe? Eu gostava. Então a internet estava surgindo, começou a surgir lan houses lá em Eunápolis. Então eu ia, passava a tarde inteira na lan house, só pesquisando sobre satanismo, bruxaria, essas coisas, sabe? E aquilo me fascinou. Eu mergulhei, sabe, de corpo e alma nessa prática. Comprei livros e mais livros de bruxaria, de satanismo, com rituais, com pactos. Fiz rituais, fiz pactos, fiz alianças com demônios, tudo lá no quintal de casa. Domingo agora eu estive lá na casa do meu pai, teve um almoço de família, e eu desci para o quintal, fiquei assim, lembrando do passado, as coisas que eu fazia ali no quintal, os rituais que eu fazia, as velas que eu acendia para invocar demônios, sabe? Eu passei a minha juventude inteira, até os meus 23 anos, quando entreguei a minha vida para Cristo, nessa vida. Meus irmãos, de 2008 até por volta de 2012, foram praticamente 4 anos tendo que tirar puleiro do meu coração. Tendo que tirar puleiro da minha alma. Porque eu estava na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, andando certinho, orando, clamando, e de tempo em tempo o demônio aparecia e me dava porrada. De tempo em tempo o demônio aparecia e me puxava da cama ao chão. De tempo em tempo eu acordava, abria os olhos e estava um demônio parado, assim, ó, na porta do meu quarto, olhando para mim, e eu ficava confuso, mas Deus, por que está acontecendo? Eu estou na igreja, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu ficava confuso, sabe? Até que pouco a pouco o Espírito Santo começou a me ajudar. Então eu me lembrava de coisas que eu havia feito. Colocava meus joelhos no chão, pedia perdão a Deus. Deus me perdoe por aquele dia que eu fiz tal e tal ritual. Eu lembro que certa vez eu me lembrei de um livro de satanismo que eu tinha emprestado para um amigo meu. E eu me lembrei, eu tinha esquecido, sabe? Tinha fugido da minha memória, eu me lembrei. No mesmo dia eu peguei minha bicicleta, pedalei, fui na casa desse rapaz, ele não estava trabalhando, mas eu fui com a esposa dele, ó, eu dei um livro para ele, eu preciso desse livro, um livro assim, assim, assado. Na capa desse livro tinha a seguinte criatura, com pernas de bode, da cintura até o ombro, humano, porém com seios de mulher do lado de fora, à mostra, e a cabeça de bode, com os chifres, na capa desse livro. Então foi fácil aquela menina encontrar. Foi fácil aquela jovem encontrar. Então eu peguei aquele livro, levei para casa, fui para o fundo do quintal, peguei óleo, despejei nesse livro, pedi perdão a Deus. Deus me perdoe por ter comprado, me perdoe por ter lido, me perdoe por ter praticado essas coisas, e taquei fogo nesse livro. Aquele livro era um puleiro, porque de livre e espontânea vontade eu havia comprado. Eu havia comprado. Por mais que eu já estivesse na igreja, por mais que eu já tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu deixei muita coisa para trás. Porque, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas as consequências dos nossos pecados nós temos que enfrentar. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, nós temos que enfrentar. Não tem como fugir. Seria bom se fosse assim, né? Entregar a vida para Jesus Cristo e o passado ser apagado. Não, a gente tem que consertar o passado. Se a gente magoou alguém, vamos pedir perdão. Se a gente feriu alguém, nós vamos pedir perdão. Se foi a pessoa que nos feriu, se foi a pessoa que nos magoou, nós temos que ir pedir perdão, porque no Evangelho é dessa forma, meus irmãos.
No Evangelho, não é quem nos machuca que tem que vir nos pedir perdão, não. Somos nós que temos que ir pedir perdão. Mas como assim, pastor? Foi ela que me machucou. Mas é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina dessa maneira. Com certeza. Somos nós que temos a paz. Eu tinha essa dúvida antes, pastor, comigo, esse negócio de perdão. Eu já ouvi falando muito, quando alguém fizesse mal pra gente, em vez dela vir cá pedir perdão pra nós, não, nós que tem que pedir, Nós que né? temos que ir. Por quê? Porque nós que temos a paz. É mais A palavra de delicado. Deus diz o seguinte: se depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, a paz não é para me ter só com os meus amigos, só com os meus familiares, é com todos, até com aqueles que se colocam como nossos inimigos. Então depende de mim. Então eu vou procurar paz com essa pessoa. Ah, pastor, mas se eu pedir perdão a ela e ela não querer receber o perdão, aí já é ela e Deus. Aí é problema dele. Meu coração está em paz porque eu segui o que a palavra de Deus ensina. E isso remove puleiro. Meus irmãos, a mágoa, o ressentimento é um puleiro de Satanás. A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Coisa que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Alguém te feriu, alguém te machucou. E aquilo está na sua mente, está no seu coração, está na sua alma. E mesmo assim você está na igreja, mas parece que está faltando algo. É isso que está faltando. Está faltando tirar esse puleiro dessa mágoa, desse rancor. Procurar essa pessoa e pedir perdão a ela. Ah, mas ela está longe. Manda um WhatsApp. Pode ter certeza, esse puleiro vai ser arrancado. Satanás se aproveita, meus irmãos, de toda e qualquer situação. E a partir do momento que eu comecei a tirar esses puleiros, a partir do momento que eu comecei a tirar esse local de pouso, esses motivos, essas causas que eu deixei pelo caminho, os ataques pararam. Parou, né? Os ataques cessaram. Hoje, meus irmãos, de tempo em tempo, Deus ilumina os meus olhos espirituais e eu tenho um discernimento espiritual para enxergar demônios. Muitas e muitas vezes já aconteceu, muitas e muitas vezes eu já vi. Tempos atrás, faz pouco tempo, tempos atrás eu estava nessa rua aqui, subindo, podem ir lá em cima. Isso. Eu estava vindo não sei de onde, não me lembro, eu estava voltando para casa, quando mais ou menos a uns 10 metros de mim, um demônio de todo tamanho atravessa a rua como se fosse um cachorro. Saiu de uma casa abandonada e entrou em outra. Parecendo um cachorro. Tem, pastor. Hã? Tem que lembrar nessa guaratinga mesmo, viu? Tem. Só que isso aí foi Deus que me permitiu ver. Uhum. Não são mais os demônios me oprimindo. Porque se fosse, ele ia partir para cima de mim no meio da rua, sabe? Só que porque não tem mais nenhum puleiro. E eu me esforço, eu vigio, eu tenho me dedicado, sabe, a não dar puleiro para o maligno. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse zelo. Nenhuma maldição, nenhum demônio vai conseguir afligir a minha vida e a sua vida se em nosso coração, se em nossa vida não tiver motivo, não tiver causa. Pode se levantar 1000 feiticeiros, 1000 bruxos. Pode rodear sua casa. Pode sacrificar um monte de animais e derramar sangue. Pode acender milhares de vela preta ao redor da sua casa. Pode fazer mandinga. Tudo que é ruim contra a sua vida. Se não encontrar causa no teu coração, se a sua vida estiver em paz com Deus, se a sua vida estiver na presença de Deus, não pega. É por isso que quem é crente no Senhor Jesus não pode ter medo de macumba. Não pode ter medo de feitiçaria. Crente que tem medo de feitiçaria, crente que tem medo de obra de magia negra, primeiro, não tem fé. E segundo, está devendo alguma coisa na praça. Está com alguma culpa, entendeu? Porque maldição sem causa não pega. Então, meus irmãos, para fechar com chave de ouro, hoje, em Cristo Jesus, isso aqui foi no Antigo Testamento, provérbio está no Antigo Testamento. Hoje nós temos a revelação de Jesus Cristo. Hoje, o que impede que na minha vida e na sua vida haja puleiros para maldições é Jesus Cristo. Se o nosso coração for templo do Espírito Santo, se o nosso coração for um lugar que Jesus mora, se no nosso coração for um lugar onde o Espírito Santo de Deus está habitando, por meio de Jesus Cristo, nada, absolutamente nada, pousa, repousa, faz morada, porque o nosso coração se tornou um lugar de pouso, de morada, de repouso de Jesus Cristo. Hoje é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver no meu coração, se Jesus Cristo estiver na minha vida, se Jesus Cristo estiver na minha família, pode se levantar centenas e centenas de feiticeiros, de satanistas. Nenhum mal chegará à minha casa,
praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele deu ordem a meu respeito e ao seu respeito. É o que promete o Salmo 91. O Salmo 91 diz isso. Seta que voa de dia, pragas, pestes, serpentes. O Salmo 91 fala de muitas e muitas pragas. Mas o Salmo 91 diz: nada, absolutamente nada, se achegará a nós, se fizermos o que o Salmo 91 ensina. Se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. O esconderijo do Altíssimo se chama Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver firmado e estabelecido no meu coração, no coração de cada um de vocês, pode ter certeza. Praga, peste e nenhuma seta de Satanás se achegará a nós, se achegará à nossa família. Amém?